Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal no YouTube, A Política em Foco com Werner Hempel. Como sempre faço no início, quero lembrá-los todos para inscreverem-se no nosso canal, compartilhar as nossas publicações, curtir as nossas publicações, porque isso é muito importante e, inclusive, aumenta o alcance das possibilidades de mais e mais pessoas conseguirem ouvir as nossas manifestações. Eu quero abordar aqui um assunto hoje, cujo título eu estou dando a questão mais importante a resolver, a dívida pública. E quero falar notadamente sobre a questão que envolve os juros no Brasil. Evidentemente que existem pessoas muito mais capazes, aí pelo Brasil afora, de explicar essas questões para todos vocês que nos ouvem. Mas eu sempre tenho muita preocupação em tentar transformar esse assunto, que é um assunto árido, difícil de entender, e exatamente por ser difícil de entender, pelo fato, inclusive, dos órgãos de informação do país o tornarem mais difícil, ele não é completamente entendido e aí o povo brasileiro, de uma maneira geral, não percebe onde está o principal problema, onde está a raiz principal dos males que afligem o Brasil. Mas quero começar por um tempo bem antigo, né? Os impérios, no passado, eles acabavam tendo que, nas colônias que tinham pelo mundo inteiro, tendo que deslocar para lá contingentes do seu próprio efetivo militar, dos seus exércitos, para garantir que a colônia lhes rendesse tudo aquilo que lhes garantia o nível de vida nos países centrais. Eles precisavam de um exército para garantir que as coisas fossem de acordo com o que eles queriam lá. Bom, o Império Inglês, por exemplo, era o chamado império onde o sol nunca se punha, né? Inclusive, tinha lá aquele filme do Steven Spielberg, né, O Império do Sol, que tem esse título exatamente por isso, que o sol estava sempre presente na Inglaterra e nas suas colônias. A garantia da sangria desses países, dessas colônias, então, era feita pela presença do Exército. No Brasil, né, nós éramos muito sangrados no período da colônia, embora o produto daquilo que era sangrado de nós, retirado de nós, enviado para Portugal, acabava não ficando em Portugal. Tanto que o escritor uruguaio, seu magnífico livro, As Veias Américas da América Latina, ele disse num capítulo lá, Portugal tinha vaca, mas eram os outros que tomavam o leite, né? E com a independência do Brasil, o Dom Pedro I, filho do Dom João VI, resolveu ressarcir Portugal dos possíveis gastos que eles, dos prejuízos que Portugal poderia ter com a independência do Brasil. E aí criou-se a dívida externa brasileira. Exatamente com a proclamação da independência, começamos a dever. E a Inglaterra, ela nos emprestava dinheiro para a gente poder montar o país, para poder melhorar, enfim. Só que a Inglaterra, ela já cobrava antecipadamente os juros. O que quer dizer isso? E assim a dívida foi crescendo, avançou para o tempo da República e entrou na Primeira República dentro. Um fato interessante que aconteceu, para você ter uma ideia de como eles nos esfolavam com a dívida externa brasileira, eles, e isso está muito bem denunciado num livro, né, escrito pelo Luiz Vergara, que é um livro chamado Fui Secretário de Getúlio Vargas. Esse livro foi um livro de memórias, e o período em que ele analisa nas memórias é de 1926 a 1954. E ele diz o seguinte, que não havia escrita da dívida externa. Significa que não tinha registro na dívida externa no governo brasileiro. Daquele período de lá, do Império do Brasil, Primeiro Império, Segundo Império, Primeira República, não havia registro, ou seja,
nós pagávamos para os bancos ingleses aquilo que os bancos ingleses diziam que a gente devia, para você ter uma ideia. E isso foi crescendo. Inclusive, em décadas mais recentes, 1970, 1980, os bancos credores internacionais da dívida externa brasileira, e aí já não era mais só a Inglaterra, né, eles acabavam aumentando unilateralmente os juros. Se eu contrato uma dívida contigo, com qualquer pessoa, eu te digo o seguinte, o juro vai ser tantos por cento ao mês, tantos por cento ao ano e fim de papo. Agora, o que eles faziam? Os nossos credores, eles pegavam e aumentavam o juro e a gente que ficasse quieto. E os governos concordavam com isso, né? E então a dívida externa foi crescendo de tal forma que ela gerou um filho, uma filha. A filha da dívida externa é a dívida interna do Brasil. Na questão da dívida externa, quando a gente tomava um dinheiro emprestado e construía uma Itaipu, que é uma grande usina hidroelétrica, uma das maiores do mundo, nós pegávamos esse dinheiro que vinha do exterior e fazíamos aparecer em obras importantes para o Brasil, ou seja, ficava alguma coisa para o Brasil. Mas a dívida interna nasceu exatamente para o pagamento da dívida externa. E aí, o que o governo fazia? O governo lançava ao mercado, para os banqueiros, para o capital financeiro, títulos da dívida pública. E esses títulos da dívida pública que o governo lançava, eles acabavam sendo muito atrativos porque a taxa de juros que o governo oferecia e que ele estabelecia para isso era muito alta. E essa taxa de juros é óbvio que valia para todo o país. Então, vai lá o banqueiro X e compra um título de dívida pública que ele vai resgatar lá na frente e ganha uma fortuna em cima desses títulos, né? Inclusive, aí surgiram com o tempo os papéis podres que não valiam nada e a nossa dívida externa, na verdade, nunca foi corrigida, ela deveria ter sido revista. Bom, aí, na dívida interna brasileira, ela chegou ao absurdo de agora no Brasil, hoje no Brasil, a dívida externa, a dívida interna brasileira, que é a filha da externa, que é aquela dívida que nós fizemos para pagar a externa, e que depois ela criou vida própria e foi crescendo, crescendo e crescendo, ela corresponde hoje a 46% dos gastos do Orçamento Geral da União. Vejam que absurdo. Então, quanto maior a taxa de juros, mais a dívida pública cresce, porque mais altos são os títulos que nós emitimos e depois pagamos para os caras, né? Ou seja, esse é um caminho absurdo. Além disso, além dessa história toda, os governos anteriores, lá, Fernando Henrique Cardoso em diante, eles acharam uma nova fórmula para fazer dinheiro no Brasil. Que fórmula era essa? Vendiam as estatais estratégicas. Estatais, muitas delas criadas no período Getúlio, que garantiram o desenvolvimento brasileiro. Eletrobras, Telebrás, todo o sistema cirúrgico nacional, Companhia Cirúrgica Nacional, Usiminas, etc. e tal. Então, na verdade, nós fomos rifando o nosso patrimônio e essa dívida foi nos consumindo. Bom, agora, aí nós precisamos entrar na questão dos juros no Brasil. E aí eu quero me valer de um vídeo que recentemente eu vi, né, onde o Eduardo Moreira explicava uma coisa terrível, terrível para nós todos. Quem é que define a taxa de juros que o Brasil vai praticar? É o Conselho de Política Monetária, tal de Copom, que a gente ouve muito falar nas notícias dos jornais televisivos. E o Copom está vinculado ao Banco Central. Aí, o Banco Central, né, faz uma consulta ao mercado. Mas o que é o mercado da onde o Banco Central faz essa consulta? São os bancos. São as corretoras, são os economistas, e enviam um questionário para 1.500 questionários para serem devolvidos para o Banco Central, ver qual é a expectativa que essa gente tem da inflação. É como entregar a raposa a cuidar o galinheiro. Todo mundo, todos os setores estão interessados em terem juros altos, porque eles vivem dos juros. E são eles que definem a taxa de juros.
E aí, quando a taxa de juros é elevada, o que acontece? O cartão de crédito, ele é aplicado no cartão de crédito, nossos empréstimos bancários, nas nossas compras a prazo. Então, o senhor e a senhora que estão nos vendo, todos vocês, vão comprar uma coisa, uma televisão, um televisor, vão comprar aí qualquer eletrodoméstico a prazo numa loja. Claro. Aí vocês vão observar, se fizerem a conta de quantas prestações deram, que vocês estarão pagando 1,5 vezes, 2 vezes mais o preço à vista. Isso são os juros. Quanto mais altos os juros, mais eles nos sangram nas nossas compras. E quanto mais alto os juros, menos as pessoas acabam comprando, porque a maioria se dá conta de que, na verdade, tu está pagando muito mais do que devia pela compra a prazo. E isso contrai o comércio não vende, não encomenda da indústria, a indústria fabrica menos, desemprego. E é isso que a gente vê, o país não sai, não anda para frente dessa forma. Mas nessa pesquisa que o Banco Central, que é a pesquisa Focus, e aí a denúncia importante do Eduardo Moreira, é que todos os questionários eles são anônimos. Ou seja, eu recebo um questionário, eu devolvo ao Banco Central, eu devolvo ao Copom, e aí eu não preciso nem me identificar. Eles, do Banco Central, sabem quem eu sou. E sempre tem algumas pessoas que são escolhidas que jogam a expectativa da inflação muito mais alta do que ela realmente é, e aí o Banco Central, não, se a inflação subir, nós temos que subir os juros para frear o consumo para não ter inflação. Isso é bom para a economia. É bom para a economia? Uma pinóia. Não é bom para a economia, né? Isso não nos ajuda. Bom, aí o Banco Central omite que fez um jogo para o juro para a expectativa da inflação ser mais alta do que verdadeiramente é. E por que o Banco Central faz isso, entre outras coisas? Já faz tempo que faz, mas isso piorou muito, porque no governo Bolsonaro foi aprovado a questão do Banco Central ser independente, a independência do Banco Central. Então, lá, o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central hoje, que contribuiu financeiramente para a campanha do Bolsonaro na sua primeira eleição, na qual ele se elegeu, ganhou esse posto. E hoje, essa gente do passado tem maioria dentro do Banco Central para definir. A expectativa que o presidente Lula, que tanto está batendo nos juros, ele possa colocar mais indicados e, dessa forma, formar maioria do novo governo. Hoje, no Banco Central, a maioria é do governo passado, do governo anterior, que, óbvio, né, rendia as suas honras todas para o capital estrangeiro. Tanto que o presidente Bolsonaro, numa certa feita, tem vídeo gravado, tem prova disso, prestou continência para a bandeira norte-americana. Então, o Campos Neto está fazendo lá o jogo deles, né? E, dessa forma, se nós temos dificuldade de comprar as coisas, como a dívida pública está consumindo 46% do orçamento do país, sobra dinheiro para que o governo faça investimentos. E sem recursos para investimentos, o país não vai crescer. E dentro dessa história toda, é isso que precisa ser bem entendido, para quando a gente chegar mais para o fim, as pessoas que estão nos assistindo entenderem quais são as consequências disso tudo e onde nós vamos chegar. Tem a conversa fiada, reproduzida por toda a mídia nacional, a mídia comprometida com os bancos, de que não se deve gastar mais do que se arrecada. A gente não pode gastar mais do que ganha, porque isso é um absurdo. Eu pergunto, qual é a família que não avançou, num certo momento, se endividando até? Qual é a família brasileira que consegue, só com o que gasta, só com o que ganha, ir para frente? Não consegue. Tu não consegue dar um futuro melhor para os teus filhos se fizer isso. Bom, mas quando eles falam que não se deve gastar mais do que se arrecada, eles omitem uma coisa. Porque existe uma coisa que se fala muito no Brasil, superávit primário. O que é primário? O que é despesa primária? Despesa primária, superávit primário, despesa primária é o que nós gastamos com o povo. Despesa secundária.
ou seja, a despesa financeira com a dívida pública, não entra nessa conta. E é por isso que o pessoal diz assim, a gente não pode arrecadar, gastar mais do que arrecada, para sobrar dinheiro dos nossos gastos primários, que é aquilo que gastamos com o povo, em investimentos, em salários do funcionalismo, para fazer o Brasil andar, tem que sobrar dinheiro disso para esse dinheiro ser enviado para os bancos. Porque nesse cálculo dos nossos gastos, não entram os gastos que a gente gasta com a dívida pública. E que é um horror. 46% do orçamento. Isso não entra. Então tem que comprimir o resto, tem que esguelar o resto para sobrar dinheiro para o sistema financeiro. Lucrar. E lucra no Brasil como em poucos lugares do mundo. Porque hoje nós temos a segunda taxa de juros mais altas do mundo. Bom, mas nessa história toda, quando a Dilma ela sofreu lá o golpe do impeachment, né, ela, na verdade, quando o Temer assumiu com o Meirelles como chefe aí da condução da questão econômica, eles lançaram uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso, que é chamada a política do teto de gastos. O que dizia isso? E que em 20 anos, de 2016 a 2036, o Brasil só poderia gastar até 70% daquilo que arrecadava. Claro, os outros 30% tinham que sobrar para essa gente que não trabalha, esses agiotas que só usam o trabalho dos outros para crescer. Bom, e isso, aí na campanha do presidente Lula, agora, quando ele estava fazendo, ele prometeu na campanha que ia revogar o teto de gastos, para o Brasil poder investir. Porque senão o país não cresce, sem investimento público o país não cresce. Bom, a proposta, então, que surgiu logo depois, né, que foi designado lá para o Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad e a Simone Tebet para o planejamento, e os dois andam de mãos dadas nessa visão da coisa, era zerar o déficit primário. Ou seja, zerar esse negócio da gente gastar mais do que arrecada. Então, mesmo que tenha havido aí uma mudança, nessa mudança, o Brasil, aí, quando agora no final de 2022, lançou o novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço, ele liquidou com aquele negócio lá até 2036, mas manteve praticamente a mesma coisa, na medida que a proposta era zerar o déficit primário. E aí vem a contenção das despesas primárias, mas não das despesas financeiras. Bom, então eles não gastam dessa forma no que realmente interessa, que é segurança pública, forças armadas, salário dos servidores, ciência e tecnologia, inovação, saneamento, cultura, obras das mais diversas que fazem o Brasil crescer. E aí vem a grande questão. As políticas sociais começaram a ficar sob ameaça. E por que eu digo isso? Porque todo mundo sabe, né, que a nível nacional, quando um imposto é arrecadado, de cada R$100 que são arrecadados pela União, R$15 automaticamente têm que ser destinados à saúde. E no Brasil isso. E 18% automaticamente tem que ir para a conta da educação no Brasil. Isso são atrelamentos à Constituição brasileira. Em Santa Maria, por exemplo, e nos municípios brasileiros, no geral, o que está atrelado ao nosso desconto daquilo que nós arrecadamos é 15% para a saúde e 25% para a educação. Então, nos municípios brasileiros, tranquilo, tudo que nós pagamos de IPTU, ISQ, SQN, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, tudo isso, 40% disso vai para essas duas rubricas, né? Que é a saúde e a educação, porque são prioridades sempre em qualquer governo. E aí essa gente, e agora os dois ministros, que eu acho que o Lula vai ter que puxar a orelha deles, porque o Lula está batendo na questão dos juros, e está batendo com toda a razão do mundo, porque ele percebeu que aí é o furo da bala, né? Eles têm que chamar a atenção deles, porque eles estão começando a colocar as unhas de fora por uma outra questão. Eles querem desvincular o princípio constitucional do destino das verbas para a saúde e para a educação e para a previdência social. E como
a Previdência Social, ela funciona. Ela está vinculada ao salário mínimo. Eles querem já desvincular do salário mínimo. Porque eles estão vendo o seguinte, se a gente reduzir os gastos constitucionais para a saúde, para a educação e com a Previdência, sobra mais dinheiro para a gente honrar os compromissos com a nossa dívida. É isso que está em jogo, né? Então, eles estão deixando livres o capital financeiro mais uma vez. Agora, vamos ver o que a dívida pública ela impacta o nosso orçamento. Agora, em abril, nós estamos em junho, né? Hoje é dia 18 de junho. Em abril agora, o governo federal gastou 76 bilhões de reais pagos a título de juros e serviços de juros da dívida pública. O valor acumulado nos primeiros 4 meses, agora desse ano, é de 286 bilhões de reais. Em 2003 e 2023, no mesmo período desses 4 primeiros meses, nós gastamos 228 bilhões de reais. Ou seja, nesse ano nós estamos gastando, nos primeiros 4 meses, em relação ao ano passado, 26% a mais. O acumulado dos últimos 12 meses é de 776 bilhões de reais para o setor financeiro. Ora, a Previdência no Brasil, ela acaba consumindo do orçamento geral da União de um ano inteiro 890 bilhões de reais. Para 34 milhões de beneficiários. Não são de pessoas, são de beneficiários. Transforma isso em pessoas para ver quanto é que dá. 70% dessas pessoas no Brasil ganham um salário mínimo. Ou seja, quem ganha um salário mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, tem uma capacidade de poupar quase inexistente. Tudo que ganha é gasto. Então, essas pessoas convertem em consumo tudo o que ganham. E o que eles consomem está tributado. Tem tributo, tem imposto. Ou seja, e é elevado. Todas as despesas de previdência acabam revertendo, porque as pessoas pobres consomem tudo o que ganham, eles gastam em consumo tudo o que recebem, isso volta para o governo federal. Agora, os setores de alta renda, negativo. Os setores de alta renda é ao contrário. Eles não retornam isso para o governo federal. E muito menos essa gente que está ganhando em cima da dívida. Isso vai tudo para o exterior. A maior parte vai para o exterior. Ou seja, a dívida pública brasileira está em 5 ou 6 trilhões de reais. Trilhões. E se nós olharmos bem isso, tem muito disso que não produziu uma cabeça de alfinete no Brasil. É dinheiro que gerou dinheiro para os agiotas encherem os seus bolsos. Bom, mas então pode me perguntar, mas tu está propondo um calote na dívida? Não, eu não estou propondo um calote na dívida. Mas eu tenho que saber quanto eu devo. Veja bem o que eu falei ali fui secretário de Getúlio Vargas, lá no início da nossa fala, do Luiz Vergara, não tinha escrita. Mas nós temos que saber, desculpe eu usar um termo bem popular, tem que ver se tem trampa nesse negócio. Ver se tem realmente honestidade do sistema financeiro e dos governos que foram servis a eles. E aí tem uma economista no Brasil, uma auditora fiscal chamada Maria Lúcia Fatorelli, que faz tempo que diz que tem que fazer uma auditoria da dívida. No Equador, ela participou de uma auditoria de dívida. Na Grécia, ela foi chamada, naquela crise da Grécia, para fazer auditoria de dívida. E sempre se verifica que nós não devemos tudo aquilo. Ora, se nós hoje estamos devendo para a dívida pública, nossa dívida é de 5, 6 trilhões, e ela cair para 4 trilhões, mas dá para investir isso, o juro disso no Brasil. E veja bem, nós estamos precisando. E, na verdade, a tragédia do Rio Grande do Sul, ela demonstrou que esse dinheiro existe. Não tem dinheiro, o Ministério da Fazenda não tem dinheiro, de repente apareceram 50, 60 bilhões de reais. Ora, da onde é que veio isso? Da onde? Eu pergunto. O Banco Central tem um saldo credor com o Tesouro Nacional de 1 trilhão e 800 bilhões de reais na conta única do Tesouro Nacional. Ou seja, por favor, esse dinheiro existe, mas ele está todo esterilizado, todo mal empregado nos juros da dívida. Essa é a questão que o Brasil precisa vencer.
É por isso que lá no início eu disse que o título dessa nossa fala seria: a questão mais importante a resolver é a questão da dívida pública. Então, essa cruzada do Haddad e da Tebet não pode prosperar. Nós temos que elevar a nossa voz contra isso. Nós temos que dizer: basta, basta. O Brasil é um país viável. Nós somos um país que tem minério como muito poucos. Nós temos terras agriculturáveis. Nós temos solo o ano inteiro. Ou seja, nós temos riquezas vegetais imensas. Esse é um país em que, se nós quisermos, nós faremos dele uma grande nação. E aí eu quero dizer, para finalizar, mostrar para vocês aqui um outro livro. Esse livro aqui é de um autor chamado Ha Jong-chang, é um norte-coreano que está dando aula lá na Inglaterra. Ele diz assim: chutando a escada, a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Ele coloca aqui que os países desenvolvidos, eles chutaram a escada pela qual subiram para a gente não subir. Ou seja, nós temos que ter recursos massivos para o investimento do Estado Nacional, do governo nacional, para o progresso do Brasil. Aí nós vamos sair do buraco. Eles fizeram assim, eles não querem que a gente faça assim. Então, tentei, de certa forma, transformar essa questão aí da dívida, dos juros, para ser melhor entendida, né? Eles estão nos consumindo. É por isso, meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas que estão nos vendo nesse vídeo, é uma conclamação. É por isso que os nossos filhos, os filhos dos brasileiros, não têm oportunidades. Nós não somos pior do que ninguém, nós somos melhores do que muitos. Inclusive, eu sempre cito o fato de a tecnologia nacional, que precisa florescer agora, que precisa avançar agora, deu um exemplo para o mundo. A Embraer, que fica ali em São Paulo, fabricou o avião cargueiro KC-390, está dando um banho no mundo. É o mais invejado de todos os aviões cargueiros. A gente pode fazer isso em qualquer lugar do Brasil. O Brasil só precisa de recursos. E não vai ter desenvolvimento, não vai ter aumento da capacidade do Brasil se mostrar para o mundo sem investimentos. E com essa dívida não resolvida, nós não teremos investimentos. Essa é a questão que nós temos que resolver. E dessa forma, dotar todos os brasileiros de uma capacidade maior de consumo, de ter uma vida mais feliz e uma vida em que a gente possa olhar para frente com confiança. Mais uma vez, eu quero solicitar a vocês que compartilhem os nossos vídeos, que inscrevam-se no nosso canal, que curtam as nossas publicações, porque isso ajuda muito, né? Como eu disse no início, essa é uma tentativa de tornar mais simples uma coisa que, mesmo assim, ainda ficou um pouco complicada, mas era para contribuir com essa divulgação.